Mais uma aula começando, essa aula que acontece toda semana, uma vez por semana, para a gente discutir um tema mais aprofundado relacionado ao aprendizado. E eu uso sempre como base algum artigo científico para discutir melhor isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos do álcool no seu aprendizado, especificamente com base no estudo que avaliou como foram os efeitos do álcool depois da ingestão relacionado a algumas tarefas específicas. E aí eu vou te explicar quais os mecanismos biológicos, o que aconteceu nesse caso. Você que está assistindo essa aula gravada, seja muito bem-vindo também. E a vocês que estão entrando agora, eu agradeço muito vocês estarem aqui, sejam todos muito bem-vindos, João, Ramon, Rafael. A gente vai discutir hoje um pouquinho, de uma forma mais aprofundada, quais os efeitos do álcool no aprendizado. E eu vou começar falando o que acontece, né? Qual a relação desse estudo com a nossa vida hoje em dia? Muita gente gosta de estudar, precisa estudar ao longo da semana e sempre no final de semana, na sexta-feira, no sábado ou domingo, resolve ingerir um pouquinho de álcool nas vezes que sai, e isso pode estar associado a uma falha no seu aprendizado. Não de uma forma tão direta, o que você vai ver aqui, mas é uma coisa que você precisa pensar e avaliar se os seus hábitos estão sendo saudáveis, estão te beneficiando ou não. E aí, eu vou falar para você, isso que eu vou te mostrar hoje é com base em um artigo científico. Eu vou trazer para você alguns resultados desse artigo e vou te mostrar um pouquinho como a gente estuda um artigo, vou trazendo algumas figuras. E aos poucos, ao longo dessas aulas, ao longo das semanas, a gente vai vendo, você vai aprendendo um pouco mais a interpretar alguns tipos de dados científicos. Isso vai ficando melhor para você, que pode ser usado em qualquer situação, não só para estudar um artigo, mas também, às vezes, para fazer uma questão de prova, para avaliar um gráfico, para avaliar, por exemplo, esses dados que a gente tem hoje em dia, que são disponíveis na internet, em gráficos e mapas. Isso vai ficando para você mais fácil ao longo do tempo. E aí, lembrando mais uma vez, essas aulas são para a gente discutir um assunto um pouco mais aprofundado, então se você tiver dúvida, você pode me mandar aqui ao longo da semana, ou pode me mandar aí no chat que eu tento responder para você. Eu vou colocar figuras aqui para você conseguir acompanhar o que eu estou falando. E quando eu falo sobre essa relação, né, de álcool e aprendizado, o que acontece nesse meio, qual é a associação que tem, o que permite que aconteça essa associação entre o álcool e o aprendizado. Primeiro, lembrando mais uma vez, quando eu falo de aprendizado, você precisa se relacionar esse conceito com a sua memória, porque todo aprendizado ele vai depender do bom funcionamento da sua memória, da construção das sinapses neurais. E isso a gente vai discutir a fundo em outra aula. Mas sempre lembra de fazer essa associação, aprendizado e memória. E o que o álcool tem a ver com isso? Será que é o álcool que desempenha um efeito direto na memória? Será que são os componentes, as substâncias presentes no etanol, no álcool, né? Não no etanol, mas no álcool que muitas pessoas ingerem? A gente não, porque eu não bebo, mas muitas pessoas ingerem como cerveja, vinho, uísque. Será que são os componentes dessas bebidas que interferem diretamente no funcionamento das células neuronais? Ou será que existe alguma coisa nesse meio? E uma coisa que já está muito bem consolidada e que existe no meio dessa relação é o sono. Porque o nosso aprendizado também depende do sono, dos ciclos do sono, e o álcool já é bem definido que ele interfere na ocorrência dos diferentes ciclos ao longo do tempo que a gente está dormindo. Então, o nosso sono ele é formado por ciclos, e esses ciclos eles fazem o sono variar entre um sono leve, um sono ativo, que é o sono REM, que essa sigla, né, REM, corresponde ao movimento rápido dos olhos, se você observar as pessoas dormindo, acontece esse movimento dos olhos. E o sono profundo. Então, o sono ele cicla entre basicamente essas duas etapas, o sono leve e o sono profundo. O sono leve é o sono REM e o sono profundo, o sono não REM. No sono profundo é quando ocorre a restauração do nosso sistema imunológico para nossa imunidade e a liberação de alguns hormônios, como o hormônio do crescimento.
No sono leve, no sono REM, é quando acontece o aprendizado e a consolidação da memória e é onde há intensa atividade cerebral. É onde também acontece os nossos sonhos e o nosso descanso. Então, esses ciclos do sono, né, de leve e profundo, acontecem a cada 90 a 100 minutos no adulto e eles são divididos, esse ciclo é dividido basicamente em 5 etapas. Na primeira etapa é quando a gente começa a ficar sonolento, tem aquela transição da vigília para o sono. No estágio 2, na etapa 2, é quando a gente começa a entrar no sono profundo. No estágio 3, é quando tem o início de fato do sono profundo. E o estágio 4 já é quando começa, quando acontecem algumas alterações do sono profundo para permitir que o nosso sono vá para uma das etapas mais importantes do ciclo, que é o sono REM, onde acontece a maior atividade cerebral, que é a 5ª etapa. Então, ao longo desse ciclo, quer dizer, depois que termina esse ciclo, pode acontecer um breve despertar, quando a gente acaba acordando no meio da noite, que é quando você ajeita o travesseiro, quando você levanta para ir ao banheiro. É um despertar muito breve, mas que permite você voltar a dormir muito rápido. Não é o caso de você ter uma dificuldade para dormir. No sono do adulto, a gente tem aproximadamente 20% de sono REM, o que, diferente das crianças, né, dos bebês, que é um assunto que eu tenho estudado mais hoje em dia, se você me acompanha, você já sabe disso. O sono leve, o sono REM, ele acontece de cerca de 50% do ciclo, ou seja, os bebês eles estão em intensa atividade cerebral porque eles estão em um período de crescimento mais intenso também. O álcool já se sabe que ele interfere para a gente iniciar o nosso ciclo de sono. Já foi demonstrado também que quando a gente ingere quantidade suficiente de etanol logo antes de dormir, isso pode resultar na interferência da principal fase do nosso sono, que é o sono REM, particularmente na primeira metade da noite. E quando a gente pensa na associação, na relação do sono com a memória, tem que lembrar também de quais são os tipos de memórias, qual seria de fato a fase do sono que vai interferir numa memória específica. Quando a gente está privado do sono, nos primeiros períodos do sono REM que acontecem ao longo da noite, isso pode prejudicar no funcionamento da memória, ou seja, pode prejudicar que você aprenda determinados assuntos recentes, porque isso vai impactar na formação das sinapses, o próprio etanol. Isso pode estar associado tanto no bloqueio do aprendizado de tarefas cognitivas e nas memórias declarativas, então associadas, que podem estar associadas umas às outras. E aí, quando eu falo nesses tipos de memória, é importante também você saber quais são os tipos de memória, como as memórias são classificadas, porque nem sempre o sono vai interferir em todos esses tipos, ou seja, dependendo do assunto que você estudar, dependendo do assunto que você aprender, se você ingerir álcool logo em seguida e depois for dormir, talvez esse aprendizado não seja prejudicado, o que não implica que você deva beber ou possa beber deliberadamente. Mas enfim, a título de conceitos, é importante você saber que as memórias elas são classificadas basicamente em 3 tipos, de acordo com a função, de acordo com o tempo de duração e de acordo com o conteúdo. A função da memória, de acordo com a função, essa categoria de função, é onde entra a memória de trabalho, que é aquela memória operacional, também conhecida como memória operacional, que que a gente tem em funcionamento enquanto a gente está pensando, está desenvolvendo as atividades. Isso a gente vai ver em outra aula com mais detalhes. Em relação ao tempo de duração, a memória ela pode ser classificada como memória de curta ou de longa duração. Ou seja, de curta duração são aquelas memórias sensoriais, os estímulos que a gente recebe ao longo do dia enquanto a gente está acordado. E as memórias de longa duração é aquilo que fica retido na sua memória, aquilo que você aprendeu de fato e que você retém ali.
Então, se você precisa de uma informação depois de um mês que você viu o conteúdo, você vai resgatar essa informação da sua memória de longo prazo. E em relação à terceira categoria de memórias, em relação ao conteúdo, que ela pode ser dividida, classificada como memória declarativa, que são aquelas memórias, as informações de fatos, de eventos ou o conhecimento que você aprendeu. Ou as memórias procedurais, aquelas memórias que a gente chama de... que não são muito claras exatamente como você aprende aquilo, não existe um conceito muito claro daquela informação. Por exemplo, andar de bicicleta. Você não aprende passo a passo de andar de bicicleta como uma teoria no livro. Você vai aprendendo de uma forma, muitas vezes intuitiva, você vai testando o seu equilíbrio, às vezes você aprende por observação. Então, esse tipo de memória, ele é classificado como memória procedural. E as memórias, além disso, tanto as memórias declarativas como as procedurais, elas podem ainda ser consideradas explícitas ou implícitas. Ou seja, as memórias explícitas, que na maioria das vezes são as declarativas, ou seja, os fatos, ou os eventos, o conhecimento, é aquilo que você sabe como você aprendeu. Existe um conceito muito bem definido sobre isso. E as memórias procedurais, aquilo que você não sabe exatamente como você aprendeu, ou seja, não está claro como você aprendeu aquilo, você sabe, mas não sabe explicar como aprendeu. Por exemplo, andar de bicicleta ou nadar. Praticamente você não consegue descrever como você aprende isso. Essas memórias são as classificadas implícitas. E aí, quais os efeitos da ingestão do álcool nesses tipos de memória? E é isso que a gente vai tentar responder hoje. Em geral, para responder esse tipo de pergunta, a gente usa um artigo científico. E todo artigo, toda pesquisa, na verdade, né, um artigo é só a forma de apresentar o resultado de uma pesquisa. Então, toda pesquisa científica ela vai começar com uma hipótese. E isso já é bom também você ir associando, você ir tendo em mente, quando você quiser desenvolver um estudo, quando você tiver uma pergunta, de uma forma, como você vai responder essa pergunta de uma forma científica, de uma forma que diminua os efeitos, os fatores confundidores, ou seja, que não tenha um viés para você chegar a uma resposta conclusiva e muito bem embasada. Então, a pesquisa científica ela começa com uma hipótese. E é isso que eu vou falar para você, que é isso que eu vou te mostrar para tentar responder qual o efeito da ingestão de álcool nos diferentes tipos de memória. Então, esse estudo que eu estou trazendo aqui para você, ele hipotetizou que as hipóteses dele, né, foram que o etanol, a ingestão do etanol logo antes de dormir, ela pode impactar, pode bloquear a memória para um aprendizado recente, ou seja, você estudou e bebeu logo em seguida, isso pode ser impactado, e esse aprendizado seria de uma tarefa, de uma informação procedural, ou seja, algo que você não está muito claro a forma que você aprendeu, mas você aprendeu naquele momento, mas a hipótese desse estudo é que o etanol não iria interferir numa memória recente adquirida de uma tarefa associada, ou seja, eles vão testar diferentes tipos de aprendizagem, diferentes tipos de atividade que são necessárias você aprender para que desenvolva essas atividades de uma forma eficiente, e eles vão testar se a ingestão do etanol após aprender essas atividades e antes de dormir poderia impactar no sono e o sono de fato afetar a aprendizagem dessas atividades. E além disso, eles vão avaliar se a ingestão de etanol nesses períodos poderia afetar também os estágios do sono, porque, como eu estou mostrando para você aqui nessa imagem, a relação que existe entre o álcool e a memória pode não ser uma relação direta, mas sim a associação do sono, que é muito importante para a consolidação das memórias e do aprendizado. Então, como que essas hipóteses foram testadas, né? Para avaliar se o etanol de fato, se o consumo do etanol, se a ingestão do etanol próximo ao horário de dormir poderia resultar numa perda de memória dessa aprendizagem recente em diferentes tarefas. Então, esse é um estudo onde foram testados, né, foram convidados estudantes universitários que estão em intensa atividade cerebral, estão aprendendo constantemente, todos os dias, lidando com informações novas. E
eles convidaram, os pesquisadores convidaram um grupo de estudantes universitários para responder, com base num questionário, para responder algumas perguntas, para aprender atividades que requerem diferentes partes da nossa memória, são as memórias procedurais, as memórias declarativas. Então, esses estudantes iriam aprender essas informações, ingerir um pouco de álcool e depois eles iriam ser monitorados pelo sono deles. As atividades que eles aprenderam, a primeira delas foi uma atividade que se chama WFF, que é um teste de lógica que você pode buscar no Google. Existem até uns cartõezinhos para você comprar se você quiser fazer esse teste. Acaba sendo um jogo, né, que foi desenvolvido por um professor da Universidade de Yale, e eles fizeram, os estudantes fizeram esse teste de lógica, esse aprendizado com o jogo de lógica, e um teste de memória simples, ou seja, foram apresentados para os estudantes pares de palavras, de adjetivos, e eles tinham que decorar essas palavras, decorar os pares, como um jogo de memória também que a gente joga nos cartões quando a gente é criança, que tem que formar os pares. Então, como isso acontece? Os estudantes viam a sequência das palavras, no momento seguinte, eles viam a primeira palavra e precisavam recapitular da memória qual era a palavra que era o par da palavra inicial. Então, vocês observam que na primeira tarefa era um teste de lógica que requeria pensar um pouco mais, é uma tarefa mais cognitiva que busca, você precisa raciocinar e demora um pouco mais para que ela seja aprendida. E no segundo teste é simplesmente um teste de memória, onde os estudantes precisavam decorar as palavras. Então, esses estudantes eles foram divididos em 3 grupos. Na primeira noite, eles aprendiam essas tarefas e desempenhavam e resolviam as atividades. Na primeira noite, depois de fazer isso, os 3 grupos de estudantes, um grupo bebia vodka com suco de laranja, o segundo grupo bebia só o suco de laranja, assim como o terceiro grupo. Na noite seguinte, eles não bebiam nada, e na terceira noite, o primeiro grupo bebia apenas suco, o segundo grupo bebia vodka com suco, e no terceiro grupo só bebia suco. Então, quais são esses grupos, para ficar mais fácil de você visualizar? No primeiro grupo, os estudantes bebiam álcool na primeira noite, ou seja, na noite 1 eles bebiam álcool, estudavam e bebiam álcool, na segunda noite nada e na terceira noite nada também. Os estudantes do grupo 2, eles iam beber só na terceira noite, ou seja, eles aprendiam um dia e 2 dias depois é que eles iam beber. Por que os pesquisadores fizeram isso? Para avaliar se o efeito do álcool no sono e no aprendizado era imediato, ou se era um efeito mais demorado, que nesse caso eles avaliavam de 48 horas. E o terceiro grupo era um grupo de estudantes que não bebeu nada, mas fez as mesmas coisas, que era um grupo de comparação. E aí eu vou mostrar para você os resultados, e a gente vai discutir um pouquinho. Esses resultados são apresentados na forma de um gráfico. Aqui. O que acontece? Sempre que você for observar um gráfico, for interpretar um gráfico, você tem que observar quais são as variáveis, quais são os fatores, que você considera, o que você está medindo, e é o que está representado nos eixos X e Y. No eixo na vertical, onde você vê o percentual esses números, é onde está descrito o percentual de acertos que os estudantes tiveram. E na horizontal você vê a medida desses acertos nos grupos dos estudantes antes de ingerir álcool e depois de ingerir álcool. E ali no quadradinho da direita, onde está escrito aquelas siglas A, L, N, são os grupos de estudantes, aqueles que beberam álcool na primeira noite, na terceira noite, e o grupo de comparação que não ingeriu álcool, bebeu apenas suco de laranja, mas também desempenhou as mesmas atividades. E aí o que você observa? Nos 3 grupos, antes da ingestão de álcool, os 3 grupos de estudantes tiveram um desempenho muito parecido, mais ou menos o mesmo número de acertos, que está ali entre 80% e 100%. Depois de ingerir álcool, o que você vê?
a barra branca, que é os estudantes que ingeriram álcool na primeira noite, logo depois de aprender, de estudar, eles tiveram um desempenho pior, um número de acertos menor. E o grupo, a barra do meio, que são os estudantes que ingeriram álcool na terceira noite, eles tiveram um desempenho intermediário, e o grupo de estudantes que não bebeu nada, eles tiveram um desempenho até melhor depois, uma semana depois, quando eles refizeram o teste. Isso porque uma semana depois eles já estavam familiarizados com o teste, eles esperava-se mesmo, se você não bebeu nada, que você tivesse um desempenho melhor, mas o interessante é você observar que os grupos que tiveram injeção de álcool, eles tiveram um desempenho afetado, principalmente o grupo que ingeriu álcool logo depois, no mesmo dia que realizou as tarefas e logo antes de dormir. E aí então, quando você for interpretar qualquer tipo de gráfico, sempre lembra de entender quais são as variáveis, quais são os fatores, as características que estão sendo medidas ali e tudo que está sendo representado naquele gráfico, que está no eixo X, no eixo Y, qual é a legenda daquelas imagens e o que representa cada barra e cada informação. E só a título de conhecimento, quando você vê esses asteriscos, significa que foi feita uma análise estatística ali, e isso vai estar descrito em geral na legenda das imagens. Então foi feita uma análise estatística e esses são os grupos em que houve uma diferença que foi de fato diferente a partir dessa análise estatística, ou seja, é muito mais confiável quando você tem essa diferença estatística, que é significativa, que você possa, é o que é importante, que você necessita destacar quando apresenta um estudo científico, é isso que você precisa observar. Porque por mais que tenham sido diferentes o percentual de acertos, não é uma diferença tão robusta que represente de fato uma diferença. Ou seja, como se 80, 85, 82% de acertos não fosse diferente, não é de fato. Mas sim você precisa de uma diferença maior para considerar que de fato essa diferença existe. E aí, além disso, então nesse primeiro gráfico são as atividades, eles mediram as atividades, o desempenho, os acertos, antes e depois da ingestão de álcool, e eles observaram essas diferenças nos estudantes que ingeriram álcool na primeira e na terceira noite. E agora eu vou te mostrar o outro resultado que eles obtiveram com esses estudantes. Aqui. Ops. Olha só, agora, no primeiro gráfico foi a tarefa de lógica, ou seja, o aprendizado eles aprenderam a tarefa e eles precisavam responder algumas questões de lógica. Nesse segundo resultado, o que eles estão medindo aqui é o desempenho dos estudantes na tarefa de memória, onde eles tinham simplesmente que memorizar alguns pares de palavras. E aí, olha a primeira coisa que você vê é que os gráficos, as barras da direita, estão muito abaixo dos gráficos da barra da esquerda. E aí, de novo, você precisa avaliar o que está no eixo X e Y. Aqui eles estão medindo o percentual de acertos e avaliaram ainda mediram a performance dos estudantes antes e depois de desempenhar as atividades. E após nos diferentes grupos, ao ingerir álcool na primeira noite, ao ingerir álcool na terceira noite. E aí, essa característica, essas barras mais altas e mais baixas, é o que chama a atenção logo de cara. E aí sim depois de ver aquilo que mais te chama a atenção, você vai ver o que significam essas barras. Aqui você repara também que não tem nenhum asterisco, ou seja, em relação à estatística, parece que isso não teve uma diferença muito significativa, muito robusta, que seja considerado de fato uma diferença. Porque os pesquisadores, depois se você for estudar esse artigo um pouco mais a fundo, você vai ver que eles estão comparando esses grupos com um grupo controle, com um grupo de comparação, que são aqueles estudantes que fizeram as mesmas coisas, mas eles não ingeriram álcool. Então, quando você compara a barrinha branca com a barrinha preta dos controles, você não vê diferença, e de fato elas são muito similares.
estão numa altura muito parecida, que corresponde ao percentual de acerto. Mas você vê que uma semana depois, né, resumindo mais uma vez para você acompanhar o raciocínio, antes dos estudantes ingerirem álcool, eles aprenderam a tarefa e fizeram a atividade. E aí, nessa tarefa de memória, eles tiveram um acerto por volta de 70% a 80%, os 3 grupos. Uma semana depois, eles refizeram o teste e tiveram os 3 grupos, tanto os grupos que ingeriram álcool em diferentes dias, quanto o grupo que não ingeriu álcool, eles tiveram um acerto muito parecido entre eles, mas muito abaixo do acerto que eles tiveram na semana anterior. E esse acerto na semana seguinte ficou por volta ali de 20% a 30%. Então se observa que os 3 grupos de estudantes tiveram um desempenho muito inferior ao próprio desempenho da semana anterior. Isso significa o quê? Provavelmente o aprendizado deles não foi bom o suficiente para que eles tivessem aprendido aquela informação que durasse uma semana, pelo menos. E isso é o que eu discuto com você ao longo dos dias aqui, todos os dias no Instagram, né? Porque simplesmente memorizar uma informação, você vai reter essa informação de uma forma imediata e ela pode ser útil para você naquele momento. Então, quando você decora uma sequência de palavras, você pode conseguir muito bem reproduzir essa sequência naquele momento, logo em seguida, que é o que acontece nos estudos de véspera, né? Quando a gente estuda na véspera da prova. Você estudou muito no dia, passou a madrugada estudando, fez a prova no dia seguinte, pode ser que você tenha de fato um percentual de acerto muito alto, sua performance tenha sido muito boa. E se o seu objetivo era passar na prova, provavelmente você vai conseguir. Mas isso não significa que você aprendeu aquela informação, significa só que você se preparou para aquela atividade, que foi a prova, memorizou aquilo e aquilo está fresco na sua memória, né? Falando de uma forma assim bem geral e superficial. A informação está fresca e vai ser fácil você recapitular essa informação no dia seguinte, em 24 horas, por exemplo. Mas quando você precisar dessa informação no futuro, uma semana, um mês depois, alguns anos depois, muito provavelmente essa informação não vai ser resgatada porque ela não está na sua memória, você não conseguiu retê-la porque você não aprendeu de fato. Isso está relacionado a problemas nas técnicas de aprendizagem. Simplesmente decorar uma sequência de informações não significa que você está aprendendo aquilo, mas sim que ela vai ficar retida ali por um tempo muito curto. Então, quando você for avaliar os seus objetivos de aprendizado, você pensa sempre nisso, em por quanto tempo você quer reter a informação e busque técnicas, você vai encontrar algumas aí no meu perfil, busque técnicas que vão te permitir que esse aprendizado seja eficiente. E aí, que técnicas são essas, por exemplo? Para memorizar uma sequência de palavras ou memorizar uma informação específica. Você pode usar os flashcards, que se baseiam na repetição espaçada. Você pode usar as conexões, onde você tenta relacionar as palavras específicas com palavras que você já sabe, com imagens. Você tenta visualizar uma situação, inserir aquela palavra específica numa situação, e assim fica mais fácil de você memorizar, porque você vai ligando essa informação nova com uma informação que você já tem na memória, e aí sim vai construindo blocos neurais. Ou seja, você vai construindo uma rede de conhecimento. Isso é muito mais fácil do que você simplesmente tentar aprender uma informação que não está relacionada com nada. Quando você aprende uma informação nova. O bebê está chorando, você deve estar escutando aí. Eu vou fazer uma pausa para botar ele aqui para mamar e eu volto. Não sai daí, eu apareço aqui um segundo. Deixa só eu pegar ele e a gente continua a aula. Pronto, tá aqui o neném. Deu a hora, tem que parar. Bem, continuando então, o que a gente está discutindo aqui? O que a gente discutiu até aqui? Os efeitos do álcool em 2 tipos de aprendizagem, 2 tipos de memória que são geradas do aprendizado de informações específicas. O aprendizado de informações lógicas, de tarefas lógicas, e o aprendizado de uma sequência de palavras que requer o funcionamento da memória
de uma forma mais simples, ou seja, decorar uma sequência de palavras. E aí, e aí você vê que, primeiro, a ingestão de álcool após aprender essas informações impacta na performance, impacta de fato no aprendizado. Isso principalmente quando a ingestão acontece no mesmo dia, logo em seguida a realização, ao estudo, ao aprendizado daquela informação. E você vê também que, apesar de não ter uma diferença em relação à tarefa, ao aprendizado de sequências de palavras, da memorização de fato, pode existir uma interferência na técnica de estudo que foi utilizada para aprender a informação. E aí, outro resultado que é interessante, outro teste, né, que é interessante a gente discutir, é de quando são os efeitos do álcool na composição do sono, nas características do sono. A gente já discutiu aqui, né? Eu mostrei para você que o sono ele é dividido em ciclos, basicamente em 5 ciclos, sendo que os ciclos mais importantes para a gente destacar são os ciclos non-REM, onde acontece, que é o sono profundo, que é onde acontece a nossa restauração fisiológica. É onde há a liberação de hormônios de crescimento, é onde há a restauração do nosso sistema imune. E o nosso sono REM, que é um outro ciclo do sono, é onde acontece a consolidação da memória e aprendizagem. E é onde acontece ainda que é a característica da nossa intensa atividade cerebral e o nosso sono leve. E é importante saber quais são os efeitos do álcool nessas diferentes fases do sono, porque será que o álcool está interferindo diretamente na memória, na formação das memórias, ou será que ele interfere no sono e de fato é o sono que interfere na formação das memórias, já que essa formação acontece nessa fase do sono REM? Então, quando você elabora uma hipótese, elabora uma pergunta para chegar a uma resposta, você tem que pensar em quais são os fatores que podem influenciar na sua resposta, naquilo que você quer chegar. Por exemplo, a associação de álcool e memória, você tem que pensar em todos os fatores que podem estar associados ali. E o sono é um desses fatores, já que muitos estudos já demonstraram que existe uma etapa importante da aprendizagem acontece durante o sono. Então, é importante, você tem que considerar esses fatores quando vai elaborar uma pergunta ou quando quer fazer um estudo para chegar a uma resposta. Então, quando os pesquisadores avaliaram, né, se o álcool poderia interferir nas fases do sono, eles viram que, de fato, a ingestão de álcool ela levava um menor número de ciclos REM nos estudantes que ingeriram álcool na mesma noite que eles tiveram aprendizado. Ou seja, os estudantes dessa pesquisa aprendiam uma informação, desempenhavam uma tarefa que requeria essa informação que eles aprenderam, ingeriam álcool, dormiam, e o álcool ingerido naquela noite afetava o número de ciclos REM e a duração do sono REM. Isso principalmente na primeira metade da noite. E aí você se lembra que a gente faz esse ciclo de sono várias vezes ao longo da noite, com uma duração de cerca de 90 a 100 minutos, e várias vezes esse sono REM vai acontecer ao longo da noite que a gente dorme, ao longo das 8, 9 horas de sono que a gente tem. E esse efeito do álcool acontece principalmente na primeira metade do sono. Bem, e aí, fazendo um breve resumo aqui, nesses resultados do primeiro teste, eles mostram que a ingestão moderada de álcool, que não é os estudantes não ingeriram uma quantidade absurda de álcool, mas eu acho que foram 2 a 3 doses de vodka, que é o que eles já relatavam beber ao longo da semana. Quando eles ingeriram esse álcool logo antes de dormir, isso levava a uma perda na memória
de uma tarefa lógica, principalmente, mas não daquela tarefa da memória declarativa, ou seja, da decoreba de uma sequência de palavras específicas. Mas aí nesse resultado, você lembra que tem a ressalva que a técnica, a forma de aprender essa informação pode ter impactado, que é o que você está vendo aqui no gráfico. Todos os grupos de estudantes tiveram um desempenho ruim uma semana depois da injeção de álcool, e isso pode estar associado à forma que eles aprenderam, ou seja, eles de fato não aprenderam a informação. E a perda de memória, ela precisa ser avaliada se tem um impacto, se ela é dependente do número de ciclos do sono REM, que é onde acontece o aprendizado. E aí os pesquisadores foram testar como isso poderia acontecer, testaram um novo grupo de estudantes com outras tarefas, e tarefas também de lógica e tarefas cognitivas, e eu vou te mostrar um bom exemplo de uma tarefa de lógica que eu já te falei dessa WFF, que eu não sei pronunciar, eu esqueci o que significa a sigla, mas você pode colocar aí no Google, que é um jogo de lógica que requer uma atividade cerebral intensa. Você pode buscar aprender essa atividade para se desenvolver, para praticar um pouquinho. E um outro tipo de tarefa lógica que é interessante testar, e muitas pessoas gostam de praticar essas atividades, é a Torre de Hanoi. Eu vou te mostrar aqui qual é essa tarefa. Isso acaba sendo um jogo para muitas pessoas, uma brincadeira, mas basicamente são 3 torres com diferentes discos que têm diâmetros diferentes, é o que você está vendo aí na imagem, e diferentes números de discos. Então depende do grau de dificuldade que você quer praticar. Aqui na imagem você está vendo, acho que 8, 9, sei lá, 7 discos, e quanto mais discos, mais difíceis. O que você precisa fazer nessa atividade? Transferir todos os discos da primeira torre para a terceira torre, para a última torre, movendo apenas um disco por vez e sem colocar o disco de diâmetro maior por cima do disco de diâmetro menor. Então é uma coisa que você precisa pensar, e são tarefas que muitas vezes isso vai depender de tentativa e erro. Então você faz a tarefa num dia, você aprende algumas estratégias para mover esses discos de um lado para o outro com essas regras, né? Sem colocar o disco maior em cima do disco menor e movendo apenas um disco por vez. Quando você vai fazer essa tarefa uma semana depois, você já aprendeu um pouco algumas rotas desse movimento, e fica mais fácil de você desempenhar essa atividade. Então espera-se que na semana seguinte você faça essa atividade com rendimento melhor, você acerte mais. O que isso quer dizer? Você faça um número de movimentos menor, porque você não precisa testar e errar tantas vezes, você já aprendeu um pouco como fazer, e espera-se que seu desempenho seja melhor. E o que acontece? Os pesquisadores, eles mediram os estudantes em relação a isso. Se uma semana depois de ingerir álcool, eles conseguiam ter um desempenho melhor nessa atividade, que é uma tarefa de lógica, classificada como lógica. E além disso, eles mediram o efeito do álcool numa tarefa motora. O que eles precisavam fazer? Tinha uma placa de vidro transparente, e nessa placa ficava rodando um pontinho luminoso. Eles precisavam fixar aquele ponto e seguir aquele ponto com a mão, com uma canetinha. Isso requer basicamente o funcionamento o seu funcionamento motor. Então, eles não precisavam pensar muito para desempenhar essa atividade motora, ao contrário das atividades de lógica. Por que eu estou ressaltando os diferentes tipos de atividade? Porque cada uma das atividades vai demandar uma área específica do cérebro, se é uma atividade cognitiva de memória, se é uma atividade de memorizar uma sequência de palavras, se é uma atividade que você precisa pensar, se é uma tentativa e erro que você precisa se lembrar das rotas, dos diferentes erros que você cometeu para não cometê-los mais, como essa figura aqui, ou se é basicamente uma atividade motora, que não requer um aprendizado, não requer uma
uma formação cognitiva muito intensa, mas sim funcionamento motor. E é o que eles viram, que o grupo, de novo, eles avaliaram um grupo de estudantes, e eles viram que o grupo de estudantes que bebeu mais próximo do horário de dormir, ele melhorou a performance na tarefa das torres, nessa tarefa do pensamento, né, da lógica. Ou seja, a memória, o bloqueio na memória que foi observado, ele pode ser mais um resultado do problema de sono do que um problema do etanol, do efeito do etanol direto nos mecanismos da formação das memórias. Nesse experimento que eles mediram, eles viram que a duração do sono REM, da quantidade de minutos do sono REM, e o número de etapas de sono REM que acontecia ao longo dos ciclos, ele era impactado pela ingestão de etanol. Nesse segundo experimento, o que mais chamou a atenção foi que essa redução acontecia na primeira metade da noite. Essa alteração na quantidade de sono REM acontecia na primeira metade da noite. E aí, pra gente finalizar, pra gente concluir pra gente concluir esse raciocínio e concluir aqui essa aula, vou resumir para você, basicamente, quais são os principais achados desse estudo que eu apresentei, e é o que você pode levar a aplicar ao longo da sua vida. Aqui eu usei exemplos de um estudo científico onde foram testados experimentos para atividades cognitivas, atividades motoras, e o impacto no número de sonos REM, nos ciclos de sono REM e na duração desses sonos, e em relação à ingestão de etanol próximo ao horário de dormir. Então, no primeiro grupo de experimentos, a perda de memória causada pelo álcool, pela ingestão de álcool, 2 dias antes do treino, é o que mais chama atenção. Ou seja, quando os estudantes ingerem álcool logo após realizarem o aprendizado, e 2 dias depois eles vão fazer a atividade novamente, isso ainda tem um impacto. Por mais que você estude hoje, estude sexta-feira o seu dia inteiro, chega o final do dia, você vai ingerir um pouco de álcool e você precisa fazer uma prova no domingo, na segunda-feira, esse efeito do álcool ainda vai ocorrer 48 horas depois. Isso porque o que foi afetado foi o sono que você teve logo após ingerir o álcool e logo após realizar o seu estudo, o seu aprendizado. Então, muita atenção quando você precisa fazer uma prova, você tem uma prova importante, o Enem, uma prova de concurso, uma atividade que requer que o seu aprendizado seja fácil de ser resgatado na sua memória. Uma atividade que você vai fazer no domingo, por exemplo, se você vai estudar na sexta-feira e beber na sexta-feira à noite, eu recomendo um pouco de cautela, deixa para beber depois da prova, porque isso pode impactar no seu rendimento que você vai ter ali no domingo. E além disso, o sono REM, ele desempenha um papel importante na aprendizagem eficiente de tipos específicos de memórias. E aí você se lembra do que a gente estava discutindo, do que eu falei para você, os tipos de memórias que foram avaliados pelas diferentes atividades. A atividade de lógica, a atividade de memória e a atividade motora. Também com efeito 48 horas depois do aprendizado dessas diferentes tarefas. E já foi demonstrado também que em nós humanos, além de estudos animais que isso foi avaliado. Ops, neném mexeu. Pera aí.
acabou de mamar. Pronto, tá dormindo. Mais um minutinho. Pronto, de volta. Mas agora só para finalizar, o número e a densidade a quantidade de sono REM, né? A quantidade de vezes que a gente chega a essa etapa do sono ao longo da noite e a duração desse sono, a duração dessa etapa do sono nos estudantes já é conhecida como aumentada depois de intensa atividade de estudos. Já foram realizados estudos com estudantes universitários em que, depois de aprender diferentes informações, o número de ciclos REM que a gente tem que eles tiveram no sono e a duração desses ciclos é aumentada. Ou seja, o que eu mostrei aqui com base nesses estudos foi o contrário. A ingestão de álcool diminuiu a duração e a quantidade de ciclos de sonos REM após a aprendizagem de uma informação, mas o contrário já se sabe que é verdadeiro. A aprendizagem intensa aumenta a duração e o número de ciclos REM em estudantes universitários. Então, sempre que você for... Duas coisas precisam ser tiradas aqui dessa aula para a gente concluir. Sempre que você for avaliar um estudo científico, avaliar uma pesquisa, avaliar uma pergunta, tentar chegar a uma resposta para uma coisa que você queira aplicar na sua vida, pense nos diferentes fatores que possam estar relacionados. Aqui a gente está falando de álcool e memória. E qual é o fator que está relacionado ali? É o sono, uma fase específica do sono que já é conhecida, que consolida as nossas memórias e consolida o nosso aprendizado, que é o sono REM, que é por isso que eu estou falando dele aqui o tempo todo. E a outra coisa que você precisa pensar é que a ingestão de álcool, ela impacta nesse ciclo do sono, que é o sono REM, e isso pode afetar as informações que você aprendeu, pode afetar a consolidação da aprendizagem. Não só no momento imediato, né, no dia que você realiza esse estudo, realiza o aprendizado, faz a ingestão de álcool, mas até 48 horas depois. E aí, diferentes estudos já mostraram períodos ainda diferentes, né, de 48 horas, ou seja, o álcool ele ainda vai ter um efeito mais prolongado na aprendizagem do que a 48 horas que eu trouxe aqui para você como exemplo. E isso não significa que você precisa parar de ingerir álcool caso você goste, que você precisa pensar toda vez que vai sair para se divertir ou quer fazer ingestão de alguma bebida desse tipo, mas sim que se você tem uma prova importante para fazer em algum momento, ou se você está aprendendo alguma coisa que demanda, que é muito importante, ou que você precisa considerar na hora de na hora de resgatar a sua memória dessa informação, aí sim você precisa pensar em qual o momento ideal para você fazer ingestão de álcool. Talvez esperar um pouco mais, se você tem a prova para fazer, se você tem uma tarefa importante para ser avaliada, é melhor esperar um pouquinho, ao invés de tentar beber todo final de semana, ou então tente sair para se divertir ou fazer ingestão em um dia que você não estudou muito, ou em um dia que você não desempenhou uma atividade muito intensa de aprendizagem. E, é claro, eu não estou estimulando você a ingerir nenhum tipo de álcool, mas só estou trazendo para você pensar se você tem esse hábito, qual é o momento mais prejudicial para o seu aprendizado e o que você precisa conhecer em relação a esse assunto. Isso é o que eu queria falar com você hoje. Essa aula não vai ficar gravada, mas eu estou aqui toda semana, toda quinta-feira, nesse mesmo horário, trazendo diferentes temas, sempre relacionados à aprendizagem
e aos estudos, alguns temas relacionados à saúde, a evidências científicas, a prática baseada em evidências. Então, toda quinta-feira eu tô aqui. Se você quiser algum tema específico, é só me mandar por direct que a gente pode discutir, ou eu preparo uma aula sobre o assunto. E agradeço muito você que esteve aqui comigo hoje. Se tiver alguma dúvida também você pode me mandar, ou algum estudo que você queira que eu apresente, algum estudo que você queira discutir. Essas aulas semanais são com o objetivo de trazer um assunto mais aprofundado, então elas são bastante intensas. Eu vou falando um pouco rápido, tem duração no máximo de 1 hora, mas eu vou falando um pouco rápido, pode ser difícil de acompanhar, e é por isso que é importante você estar aqui comigo. Se você tiver dúvida, se tiver alguma dificuldade para acompanhar esse monte de dados, é só me mandar por aqui. Agradeço muito você que esteve aqui, e a gente se encontra aí todos os dias nos stories do Instagram.